No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje eu gostaria de ler um pouco deste livro aqui, Compreender a Liturgia, Compreender e Viver a Liturgia, do Javier Akar, que fala sobre os signos e símbolos. É um livro bem simples, bem popular, vamos dizer assim. E eu gostaria de, nesses próximos dias, ler alguns capítulos dele, são capítulos curtos, sobre alguns símbolos, continuando nossa reflexão aqui sobre simbolismo. E hoje eu queria ler o capítulo sobre o ambão, que ele denomina o ambão, o nosso pequeno Sinai. Você sabe que ambão é aquela tribuna, vamos dizer assim, que substituiu, ele vai comentar isso aqui, ele era usado originalmente na igreja romana e depois começou-se a construir aqueles púlpitos, nas catedrais também, que ficam no alto e que tem o mesmo simbolismo do ambão, mas o ambão ele é colocado no altar, do nosso lado esquerdo, do lado direito, do ponto de vista do sacerdote. Então ele diz: imaginemos-nos sobre o Monte Tabor, ouvindo soar a voz do Pai, naquele momento em que diante dos apóstolos, o Cristo se transfigura e é coberto por uma nuvem e ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem pus as minhas complacências. Ou dizer, escutando Cristo na montanha das beatitudes, das bem-aventuranças, que Cristo sobe a uma montanha. Eu escolhi a gente falar isso aqui porque outro dia eu gravei um vídeo sobre o simbolismo da montanha, E o ambão, ele simboliza uma montanha, Ele é elevado, às vezes ele tem 3 degraus embaixo, correspondendo seja às 3 dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito, seja os 3 caminhos, os 3 níveis, vamos dizer assim, da vida espiritual, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, Aí diz ele que diante da proclamação da palavra de Deus, ali tanto na leitura agora depois do Concílio Vaticano II, de um trecho do Antigo Testamento no domingo, um trecho de uma carta de São Paulo em geral, ou alguma epístola, o Salmo, que é cantado, e depois o Evangelho, diz ele que as aclamações que seguem as leituras, são como que instadas a nós, pela expressão final, palavra do Senhor. Aqui vale a pena a gente lembrar, porque eu ouço isso muito nas leituras dos leigos em geral, na missa, que eles acentuam muitas vezes a ligação, o do, e é a única palavra aí que não deve ser acentuada. Você pode dizer tanto palavra do Senhor como palavra do Senhor,
mas nunca palavra do Senhor, enfatizando a ligação, né? Mas enfim, é dito palavra do Senhor ou palavra da salvação, né? E nós respondemos, glória a vós, Senhor, né? Demos graças a Deus, ou seja, há uma resposta de júbilo por ter escutado a palavra de Deus, que, como diz São Paulo, é viva e eficaz, né? Ele diz, seria um erro a gente considerar esse tempo da leitura como um tempo menor para nos concentrarmos apenas sobre a liturgia eucarística. Para valorizar a liturgia da palavra, o Concílio Vaticano II instituiu o ambão, um lugar distinto do altar, onde se faziam antes as leituras, né? Na missa tridentina, chamada missa tridentina, a leitura é feita junto ao altar, que fica no fundo, né? Então, o Vaticano II recupera esse objeto, o ambão, né? Que ele diz aqui em algum momento, era usado na igreja primitiva, né? Então, a procissão, continua ele, que conduz o evangeliário, o livro ornado que contém os evangelhos dos domingos e as festas, do altar, né? Sempre há aquela procissão ali, geralmente interna ao altar, mas algumas igrejas fazem, as orientais, por exemplo, sempre fazem essa procissão que geralmente aqui na romana, latina, é do altar apenas ao ambão, eles fazem ao longo da nave, né? Então, ou de forma circular, ou de forma vertical, né? No braço da cruz aqui. Então, vem do altar até o final da nave e retornam, né? Com o evangelho erguido acima, né? Da cabeça do sacerdote, e com a assembleia fazendo uma inclinação, né, de amor, de respeito pela palavra de Deus. De qualquer forma, seja essa pequena procissão, seja a grande, o evangeliário é solenemente levado do altar, que representa o Cristo, né, para o ambão, que representa a montanha, como se Cristo subisse a montanha para nos falar, né? Particularmente, evidentemente, no Evangelho. O ambão, sobre o qual são em geral representados o Cristo ensinante, né? Esse Cristo pedagogo, os evangelistas ou um símbolo do Espírito Santo. Então, ele já coloca 3 significados simbólicos do ambão, seja o próprio Cristo ensinando sobre a montanha, como era costume dele. Ele também representa os evangelistas, é muito comum também a gente ver no ambão, né, a imagem dos quatro animais que representam os evangelistas, né, ou é um símbolo do Espírito Santo também. Diz ele vem do grego ambon, que significa uma pequena elevação. Pois é dito na nossa igreja, pois ele é na nossa igreja uma imagem desses montes, dessas montanhas, onde ressoou a voz divina. Como eu comentei outro dia naquele vídeo sobre a montanha, né? Então, você tem os próprios 10 mandamentos são proclamados por Deus no alto do Sinai, né? Depois você tem o próprio Cristo no Sermão da Montanha, você tem o Tabor, onde Cristo se revela também, né? Proclamações, aclamações,
ficar em pé, né? O incensamento, a leitura recto tono, tem por único objetivo nos ajudar a receber essa palavra no seu frescor original. Nós nos acostumamos tanto à palavra de Deus, né, lendo, ouvindo constantemente, que é fácil nós nos acostumarmos a ela no mau sentido, ou seja, nós já acreditarmos que já a estamos entendendo, quando qualquer palavra bíblica, né, qualquer palavra sagrada, ela, como eu dizia, né, citando São Paulo, é viva e eficaz, e portanto ela pode causar em nós, como aconteceu já na vida de muitos santos, né? Santo Antão, é famosa a passagem que ele vai falar com o padre porque ele está na dúvida se ele se dedica à vida eremítica, né? Se ele vai para o deserto rezar, ou se ele fica na cidade trabalhando e como leigo, vamos dizer assim, né? Então ele vai a uma missa para falar depois com o sacerdote, aí na leitura do Evangelho é aquela passagem que Cristo diz: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né, e me siga. E aí ele foi tocado no seu coração pela palavra de Deus, e nem falou com o sacerdote depois, porque ele já ouviu do próprio Deus, através da leitura do Evangelho, a resposta que ele queria. Aí diz ele que a essa leitura, e nós perdemos, né, muito, a não ser em missas mais solenes, nós perdemos o recto tono, quer dizer, essa leitura que o cantochão também, né, a gente chama, que é uma leitura mais, né, sem muita variação, e que dá uma solenidade, dá uma importância ao que é lido, de uma forma mais substancial, vamos dizer assim, né? Aí ele comenta que ficai atentos, costume de se ter, né, nos cristãos do Oriente, antes da leitura, né? Aí ele cita São Cesário de Arles, que diz assim: abri muito as vossas orelhas, as orelhas do vosso coração, a fim de ouvir, de compreender, através dessas palavras sempre novas, aquilo que vai ser dito para você. Então, é isso mesmo que ele está dizendo. As expressões, as frases, muitas vezes soam em cada um de nós, né, repercutindo num ou no outro ponto da nossa vida, né? E o São Cesário de Arles também diz que a palavra do Cristo não é menos estimável do que o seu corpo, e que, portanto, escutá-la negligentemente é tão condenável quanto deixar cair uma hóstia consagrada. Então, olha a importância que São Cesário de Arles dava à palavra divina, né? Ele faz mais alguns comentários, mas nós estamos já nos aproximando do final dessa conversa de hoje. Mas ele diz... Bom, eu vou ler, porque não é tanto assim, eu pensei que tinha mais. A proclamação do Evangelho é evidentemente o momento mais solene dessa primeira parte da missa, né? Nós temos sempre uma leitura ou do apóstolo, geralmente também uma quando é domingo do Antigo Testamento, mas a proclamação do Evangelho é o ápice disso aí, né? Os pequenos sinais da cruz, sucessivamente traçados sobre a nossa fronte, a nossa boca e nosso coração, indicam a descida que devem operar essas palavras em nós.
recebidas no entendimento, elas devem ser, por um longo tempo, mastigadas, né, na meditação, na boca, né, para ser assimiladas no coração profundo e transformar assim a pessoa na sua raiz. Por isso Santo Agostinho nos exorta a escutá-la como se o próprio Senhor nos falasse. E a nossa aclamação, glória a vós, Senhor, manifesta esta fé. Ou seja, a gente reage sempre, né? Em português a gente diz glória a vós, Senhor, né? Certamente os fenômenos espetaculares do Sinai não estão mais lá, nós não vemos sensivelmente, né? O trovão, o raio, a nuvem, etc. Mas é que a potência dos raios, né, dos relâmpagos e do trovão passou completamente, está escrevendo ao Antigo Testamento, né, na palavra do Verbo feito carne, ou seja, se encarnaram no próprio Cristo, né? Possamos, deseja ele, descobrir a sua intensidade quando nós a recebermos do ambão. E aí ele termina citando a imitação de Cristo, quando o monge, escritor lá da imitação, né, diz: a palavra de Deus é a luz da alma, e vosso sacramento o pão da vida. Pode-se ainda vê-los como duas mesas colocadas no tesouro da igreja. Uma é a mesa do altar sagrado, sobre o qual repousa o pão santificado, ou seja, o precioso corpo de Jesus Cristo. A outra é a mesa da tábua divina, da lei divina, desculpem, que contém a doutrina santa, que ensina a verdadeira fé, que ergue o véu do santuário e nos conduz com segurança até o Santo dos Santos. Eu vos dou graças, Senhor Jesus, luz da eterna luz, de nos ter dado, pelo ministério dos profetas, dos apóstolos e dos outros doutores, essa mesa da doutrina santa. Então é isto por hoje, esta breve reflexão aqui a partir deste livro do Javier Akar sobre o ambão. Então fique com Deus e nos vemos novamente amanhã às 19 horas. Eu publico aqui no YouTube a nossa meditação de amanhã.